Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? O Diego Pessoa começando mais um Refletindo com Pessoa. E hoje eu estou aqui novamente com o Cristiano Forte. E aí, galera, dessa vez sem piada, dessa vez é um assunto um pouco mais sério que a gente vai conversar. Ou refletir. Acabou o mês de setembro e nós pensamos a respeito de gravar falando sobre o tema, né, de setembro, que seria o tema da depressão, da campanha contra o suicídio. E nós estamos aqui para conversar com você, compartilhar também experiências que nós tivemos. Algumas coisas que a gente vai pontuar aqui nesse vídeo são baseadas em nossas experiências. E você que está assistindo, né, possa se sentir inspirado positivamente e, se desejar, compartilhe nos comentários ou nos mande um e-mail. É como quando eu dei essa ideia pro Diego, eu propus essa ideia. Eu tinha acabado de assistir um filme entusiasmado pelo mês, né? Ter passado também por depressão e essas coisas. Acho que eu só não passei por automutilação, mas pensar em suicídio já pensei algumas vezes. Um filme chamado Beleza Oculta, que é um filme do Will Smith, ele fala da questão da depressão. No caso, ele perdeu a filha, então ele ficou bem depressivo devido a isso. Foi uma ideia de que falar de uma forma um pouco informal dessa síndrome que afeta milhares de pessoas. No Brasil em si tem um cálculo de uma reportagem que fala que, acho que, se eu não me engano, 20 pessoas por mês se suicidam por causa de depressão. Depressão por quê? Por causa de filhos, perda de emprego, algumas coisas até graves. Outras, acredito que bem simples de resolver. Às vezes uma conversa se resolve, realmente num diálogo. Porque as pessoas pensam muito, falam bastante. A pessoa tá com frescura. Isso não é depressão, isso é frescura. Isso, fulaninho tá com besteira. Não esquecem que a linha entre a depressão e a frescura é uma linha bem tênue. Ela é bem pequena, ela é bem mínima para você saber. Então vai de uma pessoa próxima, ver a pessoa, conversar com a pessoa, diagnosticar realmente. Peraí, acho que o Diego ali, ele tá diferente. Vou conversar com ele para saber. E nisso, você já pode estar salvando a vida ou coisas assim. Muitas vezes as pessoas acham que quando acontece um suicídio ou uma tentativa de suicídio, puxa, a pessoa tirou do nada. Nossa, mas fulano era tão legal, era tão extrovertido, né? Era da igreja, né? São várias coisas que se acumulam na mente da gente e o modo como nós lidamos com aquilo é que vai nos causar um mal maior para a gente acabar virando uma pessoa depressiva, né? São coisas pequenas, dia a dia. Então, nessa relação que o Cristiano falou, quando a gente vem começar a ver sintomas, né, em uma pessoa, geralmente ela tá do médio ali para o mais profundo, né, da depressão, porque já está num estágio bem grave já. Isso, elas conseguem até esconder bem isso. Assim, eu digo esconder bem porque nós, como sociedade, nós estamos pouco atentos uns aos outros, mesmo na nossa família. E eu falo isso que eu, na minha época, eu não queria aceitar que eu estava depressivo, né? E eu dava muitas maneiras de driblar como as pessoas me viam. Então eu não deixava muito parecer que eu estava para baixo, né, e tudo. Eu sempre fui muito introspectivo. Então o fato de eu não sair de casa muito não era nenhum sintoma para minha mãe, né? Ela só começou a perceber que realmente eu estava entrando num estágio depressivo no momento que eu parei de cuidar da minha aparência. Então ali para ela foi um sintoma externo. Só que o que eu vinha me debatendo já era de longo prazo, né? Não foi uma questão da noite para o dia. Né? Então, quando a gente costuma conviver com as pessoas, se a gente procurar realmente mostrar que se importa com elas, se você não está passando por isso, se você está vendo as pessoas ao seu redor aí entrando cada vez mais em uma depressão, procura realmente prestar mais atenção, né, no convívio.
Porque mesmo na nossa família a gente às vezes não percebe. E às vezes você vê a pessoa, tá na igreja, né? A depressão não é uma questão de religião. Ela pode acometer a qualquer um de nós, né? Uhum. O mais engraçado é que as pessoas pensam que depressão é só você estar cabisbaixo. Uhum. Tá sério sempre, não sorrir, viver chorando, ficar trancado no quarto. Existe a outra depressão, que é uma depressão um pouco mais histérica. A pessoa sorri, dialoga fora de casa, no trabalho, tá ali, tá normal, mas quando chega em casa desaba. Os parentes, ele é o primeiro passo para ver isso. Porque tá ali dentro de casa, ver pessoas de fora tem que ter uma sintonia bem mais fina para ver realmente. Por exemplo, a minha, de vez em quando eu conversava com alguns amigos meus, eu falei, cara, eu acho que eu tô um pouco depressivo. Eu falei, que isso, cara? Você tá rindo, tá fazendo piada aí no corredor e tal. Eu falei, tá, mas em casa é diferente. Em casa é outro sentimento. É uma situação que eu tava desempregado. Meu filho tem um TEA, que é o transtorno de espectro autismo, que também não é segredo para ninguém. Então, tudo isso também é acumulativo. Opa, aconteceu uma coisa, beleza. Aconteceu outra. Ai, caramba. Aconteceu outra. Ai, outra. Ai. E aquilo vai como a bola de neve. Não tem outro exemplo melhor do que esse. A bola de neve vem rolando, rolando, rolando. Uma bola de neve não destrói uma cidade. São vários movimentos que para destruir a cidade. É como a depressão. Para chegar até o suicídio. Como uma automotivação, vem de várias coisas. Não foi só a perda de emprego, a crítica de alguém, o carro que bateu, o carro roubado. É acumulativo. Então, as pessoas que convivem com tal pessoa, vive comigo, contigo, ou com quem esteja assistindo esse vídeo, sim, ou quem importar, tem que realmente ver como que era antes, como está agora, chegar a conversar. Não uma crítica, que a pessoa já tá ruim. Você dá uma bronca, para ela cair de vez, é bem rápido. Uhum. Nas minhas conversas com a psicóloga, ela me disse basicamente, Cristiano, como é que você se expressa melhor? Eu falei, escrevendo. Na época eu escrevia bastante. Hoje em dia eu escrevo diário, mas isso mais como uma válvula de escape. Tem me ajudado bastante. Ela falou, então escreve uma carta para mim, se relatando. E eu escrevi isso para ela. Ela falou, agora tente expressar isso. Essa dor que você tem agora falando para uma pessoa que você confie. Na época foi uma amiga minha de colégio que eu falei com ela. Entre 18 a 21 anos. A minha primeira crise séria mesmo, assim, mais grave. Hoje eu tenho 32. Depressão é uma coisa tão séria, é uma das bandeiras que eu carrego para defender. A primeira é o autismo, a segunda é a depressão, porque são coisas que eu passo, estou passando, e eu acho importante todo mundo saber que o tratamento com um profissional é a melhor forma que você tem para resolver. Ah, mas ele vai me dar remédio X e Y, às vezes não. Mas veja como profissional primeiro, para você tratar de uma maneira eficaz, de uma maneira realmente para você ser melhor, sair daquela depressão. Não procurar a cura de uma depressão no fundo de uma garrafa ou em alguns outros produtos químicos, mas sim realmente falando com um profissional. Uma coisa que a gente precisa entender, se você está passando por isso, a gente não sai dessa sozinho. A gente não saiu dessa sozinho. A gente precisa de uma ajuda profissional, dependendo dos níveis, né, onde a gente estiver inserido. Certas coisas vão conseguir nos tirar, ou certas pessoas, né, ou certos círculos de amizade. Mas o importante é que a gente possa manter nossa mente clara de que a gente tem um problema e a gente precisa encará-lo. Não fingir que a gente não tem um problema. Então, aceitar a ajuda de quem quer ajudar é muito importante. Às vezes as pessoas não sabem como ajudar. Às vezes elas interpretam mal o que a gente está sentindo ou como a gente está, porque também nós não sabemos nos expressar. Então é um pouco difícil saber se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está feliz, ou está brincando, ou está fingindo, ou está dramatizando, né? Porque a gente, sabendo se expressar, as pessoas entendem também o que a gente quer dizer. Então, se eu
A minha esposa fala muito que eu faço drama sobre muita coisa. Às vezes ela, Verdade. ela fica assim, puxa, mas você tá sentindo mesmo isso ou você tá dramatizando? Ela já tá aprendendo que quando eu faço os draminhas, né? Então a gente precisa ser claro também, né, se esforçar para poder expressar da maneira correta. Você falou a questão de se expressar. O Diego já me conhece já há alguns anos já. E ele sabe que eu expressar, chegar para uma pessoa e falar alguma coisa já é bem difícil. Falar alguma coisa pessoal é bem difícil. Minha esposa até questiona bastante isso para mim. Por que você não conversa sobre tal assunto comigo? Porque eu acho a coisa mais difícil do mundo. E isso é complicado. Eu sei que eu tô errado, é a coisa que eu tenho que mudar. Porque se eu expressar melhor, ela vai poder me ajudar melhor. E isso não é só comigo, é de forma geral. Quando você aprende a se expressar, você aprende, peraí, eu posso ajudar tal pessoa desse jeito. E você começa a entender outras pessoas também no momento que você se expressa melhor. O que me ajudou muito a sair foi saber que meus amigos, minha mãe, né, minha irmã, eles estavam lá o tempo todo. Era como se eu estivesse dentro do poço e o tempo todo eu tivesse a corda que a minha mãe jogou, a corda que a minha irmã jogou, a corda que os meus amigos jogaram. E eles nunca recolheram suas cordas. E eu podia, a qualquer momento, segurar aquela corda, né, que eles me puxariam. E foi assim que foi acontecendo, né? Ao longo de um ano, eu fui me deprimindo, pouco a pouco fui guardando coisas dentro de mim, não fui expressando, não fui extravasando de alguma maneira, né? Fui guardando, até que culminou ali no início de 2011, mais ou menos, em uma situação muito séria, né? Como eu falei, a não cuidar nem de mim mesmo, né? Fisicamente, né? Quando eles perceberam isso, eles começaram a cada vez mais se mostrar mais perto de mim ainda. Então eu sentia que eles estavam próximos de mim. Infelizmente, alguns de nós não temos pessoas que vão entender ou vão procurar nos entender, mesmo que a gente não saiba se expressar. Mas o que eu falo a respeito disso é procurar essa ajuda e levar o tratamento até o fim também. Porque a depressão, a gente pode falar até em ciclos depressivos, porque ela, em uma determinada pessoa, às vezes ela não vai ser curada 100%. E ela pode voltar, né? Porque, como o Cristiano falou, ele teve uma primeira crise, depois passaram-se alguns anos, ele teve outra crise. Então, e com a gente é assim, comigo também é assim. Os sentimentos, eles querem retornar. Eu procuro estratégias, evitar que esses sentimentos tomem conta da minha cabeça e eles influenciem nas minhas ações, influenciem cada vez mais o que eu penso a respeito de mim mesmo. Aí tá uma coisa bem interessante. Aprende a lidar. Aprender a lidar não é mascarar. Mascarar da porta de casa para fora, você tá bem. O pessoal olha pra você tá bem. Mas da porta para dentro, aquela máscara cai. Então, o aprender a lidar, isso é super importante. É aprender a lidar, não mascarar. Gente, para quem estiver escutando, para quem isso vale para mim, para todos, né? Chorar não significa fraqueza. Chorar é uma válvula de escape para sentimento. Foi um vídeo cristão que eu escutei isso. Não tenho medo de chorar. Não tenho medo de extravasar seu sentimento onde você estiver. Você acumular aquilo dentro de você é a mesma coisa que você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Você toma um veneno, mas não é pra mim, é pra outra pessoa não. O ponto que a gente quer chegar é que todos nós entendamos que a gente, se você não acredita em religião ou qualquer coisa do tipo, você tá aqui já. Independente se sua vida tem um propósito ou não, você já tá aqui. E nós, seres humanos, nós damos um propósito para nossa vida. Então, nós estamos inseridos em algum círculo social, ou nós estamos inseridos em algum círculo familiar,
E se não estamos inseridos, nós somos seres sociais, biologicamente falando. Essa questão de que, minha vida não tem propósito, eu me sinto solitário. É exatamente isso que o Cristiano falou, da questão de nós socializarmos, voltarmos para nossa casa e voltarmos para essa mente aqui e estarmos sozinhos, né? E a máscara cair e se ver sem ação, sem pensamentos positivos. Isso é um sentimento que ele vai nos roubar as oportunidades de realmente sermos felizes. Então, se eu estou sentindo que eu não tenho propósito, como eu já senti, eu não tinha nenhum propósito. É o momento de dar um propósito para a nossa vida. Se você tem alguma religião, alguma fé, se apegue a esta fé, que ela vai te ajudar, né, também. Se você não tem uma religião, se apegue justamente às relações e às interações sociais que você pode criar. Mas eu me decepcionei com as pessoas, né? Mas ainda eu digo, há pessoas que vale a pena a gente lutar por. Então, a gente ainda precisa ter esperança na humanidade. E uma das coisas que a gente perde com a depressão é a esperança. O pensamento suicida, ele é momentâneo, ele é ali. Eu não preciso pensar no amanhã, porque o amanhã não vai ser melhor do que o hoje. Ou seja, eu perdi minha esperança no amanhã. E eu vivo hoje justamente botando esperanças no amanhã. Enquanto a gente está vivo, nós podemos pensar no amanhã. Essa questão de fé ficou muito interessante, que agora eu lembrei do Aragorn, no terceiro filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ele tá conversando com a criança, né? E a criança não, adolescente, né? Pega a espada dele, olha, tá? E fala, como é que você consegue passar fé para tantas pessoas? Você tem tanta fé assim? Aí ele fala, dar fé às outras pessoas é mais fácil do que ter fé. E eu utilizei isso em várias outras mensagens também, tanto em roda de amigos quanto roda de irmãos de igreja. Porque quando você conversa, você apoia a pessoa, você passa uma fé para ela. A pessoa fala, você é massa pra caramba, só que você tá... É igual aquelas imagens instagramianas do Instagram, que fala que a pessoa tá com um cortezinho no dedo, fala, tô sofrendo. Aí a outra pessoa, de frente com ele, tá tudo bem, eu tô tranquilo. E nas costas dele tem espada, facão, machado. E no momento que você passa a fé, sua fé se fortalece, por mais que você não tenha, por mais que você não acredite. Você vai se fortalecendo no momento que você começa a conversar. No momento que você começa a apoiar outra pessoa, você vê, aquela pessoa acreditou em mim. Aí você vê aquele propósito que ele está falando. Quando você começa a ajudar, você vê o propósito que você tem nessa vida. Opa, eu tenho amigos, bacana. Opa, eu tenho emprego. Opa, meu chefe me apoia. Nossa, eu tenho namorada, eu tenho esposa, eu tenho filho, meu pai, minha mãe. Então, tem pessoas. Se você tá num círculo tão grande, num buraco tão escuro que você não consegue enxergar isso, só acorde. Vai ter pessoas te apoiando ali. Fiz uma prova da faculdade, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Isso já vai, para certas pessoas, já é o fim do mundo. Já acabou e falo, nossa, eu não tenho dinheiro para nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo realizar nada. Não, peraí. Deixa eu pensar, refletir. Aí você começa a ver que tem pessoas que vão te apoiar naquilo. É só você começar a perceber isso. Comigo foi algo semelhante. Eu tava tão escuro que eu pensava, quem me apoia? Não tem quem me apoie. E um amigo meu de 15 anos falou, Cristiano, talvez eu não seja igual a você, mas eu quero ser o mais próximo do que você é. Do que você é hoje. Eu falei, mas por que eu não sou nada? Cara, se você não é nada, então eu sou a poeira do chão. Porque pra mim você é um cara excepcional. Isso pra mim me deu uma alegria tão grande que eu falei, peraí,
eu tenho que rever meus pensamentos. Eu tenho que ver o que eu tô fazendo. Se esse rapaz de 15 anos tá se espelhando em mim, será que tem outras pessoas também me olhando e eu não tô percebendo? Então todos nós temos propósitos. Bastante que nós percebamos. Nós temos dons, bastamos que utilizarmos da forma correta. Nem que seja só para dar a mão, para dar um abraço a uma pessoa. Isso já vai ajudar bastante. Várias vezes a gente procura ídolos mortos, ídolos fictícios, ídolos que a gente nunca vai ver, ou até ídolos perto, né? O que eu acabei de comentar. Uma amiga minha, recentemente, fez aniversário e tal, eu falei, o que você quer ganhar de aniversário? Olha, eu quero um livro que tem uma protagonista feminina e que me inspire a ser melhor. Eu falei, pronto, agora lascou. Eu encontrei o livro, né, e comprei esse livro para ela. É até esse livro que tá aqui, Trono de Vidro. Ela, lendo, ela viu que ela se inspirou naquela protagonista para dar um up na vida dela, um up nas atitudes. Às vezes eu vejo muito isso em desenhos, em alguns desenhos animados para me inspirar a ser melhor em alguns filmes. O feeling para perceber isso, para você ser melhor, mudar sua atitude, vai partir de você. Se eu quero mudar ou não. A mensagem que a gente deixa é que se você está passando por isso, busque ajuda. Você não está sozinho. Você realmente é importante. Se você não está passando por isso, sente-se forte o bastante, ajude aquelas pessoas que por algum motivo estão entrando em algum período depressivo. Não desconsidere nenhum tipo de comentário depreciativo a respeito de si mesmo, né? Tô sem propósito, meu lugar não é nesse mundo, eu não mereço viver. Preste atenção nessas coisas também, porque às vezes as palavras elas só revelam a verdade a respeito de nossos pensamentos. Foi esse vídeo que nós planejamos para vocês hoje, e ele não está saindo em setembro, mas nós lembramos que a depressão, ela não escolhe mês, ela não escolhe dia, ela não escolhe religião, cor, sexo, pode vir a qualquer um de nós. Nós não deixemos esse mal realmente se instalar em nossas cabeças. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Obrigado, Cristiano, por participar em mais um vídeo como esse. Então, Sanara da Tebayo.